blogueira mesmo, o que eu faço? Eu falo boa noite de novo, aí começou. Então, boa noite de novo, para a gente iniciar a gravação. E, enfim, espero que, de novo, vou reforçar, espero que seja um curso muito bom para todo mundo. Ah, e também falo que se vocês tiverem algum comentário, alguma pergunta, por favor, façam pelo chat. Se quiserem ligar o microfone também, podem ligar, podem me interromper. E, enfim, comecemos então, né? E dialoguem com as suas ideias. Eu vi aqui que tem muita gente de letras e também que não é de letras, mas que tem já algum gosto pela literatura, então a gente vai dialogando e construindo o curso juntos também, certo? Bom, eu estou compartilhando minha tela, eu me perdi. Deixa eu me achar. Ela está em algum lugar. Pera, eu acho que eu vou... Tá compartilhando aí? Sim. Agora, eu não tô achando a tela. Ai, meu Deus. Cadê a tela? Só um minuto, gente. É, porque o meu tá... Eu acho que ele tá fazendo a chamada, aí ele tá descendo e eu não consigo subir. Ai, agora foi. Vamos lá. Opa. Bom. Só pra gente fazer um teste, passou o slide, né? Sim, ok. Perfeito. Obrigada, gente. Bom, então hoje a gente vai falar... Eu não vou chamar exatamente de aula, porque eu acho que vai ser são mais ou menos as minhas impressões e a minha leitura, né, sobre essas obras. E, então, como eu disse, eu fiz um apanhado de obras que estavam na minha cabeça há muito tempo, sobre esse tema do pobre, e aí eu decidi trabalhar com elas de uma forma cronológica. Então, a gente começa com Machado de Assis, Pai contra Mãe. Esse conto, como eu deixei para vocês, ele está em PDF, aliás, toda a obra do Machado, né, para quem não sabe, está em PDF, gratuito, na internet. E esse conto, ele é um conto muito forte para quem leu, né, vocês sabem que o tema é um tema muito pesado, eu pelo menos acho pesado, mas também muito necessário. Então, do que fala o Pai contra a Mãe, para quem não conhece? Eu vou fazer um apanhado geral. Antes de tudo, ele é um daqueles contos em que coloca, evidentemente, o pobre, que é a figura central aqui, né, como protagonista, né? E isso não é tão comum assim no Machado. O Machado, ele apresenta personagens pobres mais secundários, digamos assim, né? A gente pode pegar o Brás Cubas, a gente vê a Dona Plácida, é uma personagem mais secundária, a Eugênia é uma personagem mais secundária, mas os principais, os protagonistas machadianos, normalmente são personagens da burguesia, e em alguns contos, como Pai contra a Mãe, a gente tem o pobre, então, como o protagonista, efetivamente, certo? E, enfim, entrando, então, no Pai contra a Mãe. Ele está publicado nesse livro Relíquias da Casa Velha, que foi publicado em 1906, aqui no Brasil, e apresenta três personagens principais, na verdade vai ter uma quarta, que a gente vai ver daqui a pouco, mas vamos focar nessa pequena família, digamos assim, desses três personagens principais, que é o Cândido Neves, a Clara e a tia Mônica. Para quem não sabe, também já estou dando um spoiler, o conto, ele trata muito da escravidão, do tema da escravidão negra no Brasil. Ora, os nomes, então, se a gente está pensando aqui num conto que vai tratar sobre a escravidão negra, e a gente tem um personagem que chama Cândido Neves, a outra que chama Clara, é como se o nome desses personagens reafirmassem a sua branquitude. Né? Eles até, nesse texto que eu coloquei aqui, né, eles brincavam com essa questão dos nomes, né? Cândido Neves, é como se ele fosse branco duas vezes, a Clara também. A única que não tem essa questão da branquitude é a tia Mônica. Mas, enfim, nesse trechinho aqui, né, que eles dizem, a alegria era comum aos três, Cândido Neves, Clara e tia Mônica. O casal ria a propósito de tudo. Os mesmos nomes eram objeto de trocados. Clara, Neves, Cândido, não davam o que comer, mas davam o que rir, e o riso digeria-se sem esforço. Nesse pequeno pedacinho a gente já tem aqui algumas características, né? Não davam o que comer, então a gente vai ver aí que o Cândido Neves vai passar por uma situação muito crítica nesse conto, né? Mas eles se divertiam com a própria questão dos nomes aí, que reafirmavam isso
da branquitude. E uma das marcas desse conto... e antes, né, deixa eu só terminar de explicar da família. Para quem não sabe, o Cândido Neves, então, ele se casa com a Clara, e a tia Mônica, a tia da Clara, que vai morar com eles constituem esse pequeno núcleo familiar do romance, certo? E uma coisa muito interessante do romance, do conto, uma coisa muito interessante do conto é que, então, a gente vai ter esse tema da escravidão, e, bom, o conto foi publicado em 1906, no Relíquias da Casa Velha. A escravidão já é coisa de um passado muito recente, mas já havia sido abolida, né, em 1888. E nesse conto vai ter quase que essa marcação também da gente, né, do Machado, que contextualiza, esse narrador que contextualiza a escravidão e depois vai iniciar a história. Como isso acontece, então? Eu vou trabalhar bastante trechos, porque eu acho que fica um pouco mais fácil da gente ver, e principalmente também para quem não leu, né? Fica aí também, espero que desperte o desejo da leitura em vocês. Mas, enfim, a primeira parte desse conto que vai tratar da escravidão. O conto começa com este parágrafo. A escravidão levou consigo ofícios e aparelhos, como terá sucedido a outras instituições sociais. Notem que ele já está falando no passado, né? Levou consigo. A escravidão já não está mais aqui. Não cito alguns aparelhos, senão por se ligarem a certo ofício. Um deles era o ferro ao pescoço, outro o ferro ao pé. Havia também a máscara de folha de Flandres. A máscara fazia perder o vício da embriaguez aos escravos, por lhes tapar a boca. Tinha só 3 buracos, 2 para ver, 1 para respirar, e era fechada atrás da cabeça por um cadeado. Com o vício de beber, perdiam a tentação de furtar, porque geralmente era dos vinténs do Senhor que eles tiravam com que matar a sede. E aí ficavam 2 pecados extintos, e a sobriedade e a honestidade certas. Era grotesca tal máscara, mas a ordem social e humana nem sempre se alcança sem o grotesco, e alguma vez o cruel. Os funileiros as tinham penduradas à venda na porta das lojas. Mas não cuidemos de máscaras. Esse, então, é o primeiro parágrafo do conto. E, como eu disse, ele já está tratando da escravidão de um ponto de vista do passado. Então, ele vai retomar alguns instrumentos que eram usados contra os escravos, né? Um deles é essa máscara. Essa foto aqui, eu não sei se quem é de São Paulo, né, se conseguiu ir ver a exposição ano passado do Farol Santander sobre Machado. Essa foto eu tirei lá. Que justamente está esse parágrafo aqui na foto, né? E a máscara de verdade, para a gente ver o que era, então, esse artifício que o Machado estava descrevendo. Né? É uma coisa completamente horrorosa, assim como tudo, né, que é atribuído à escravidão. E ela realmente, ela se fechava, como está aqui na imagem, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas ela se fechava, então, no rosto do escravo, e o impedia de beber e, consequentemente, de furtar, porque eles pegavam o dinheiro dos senhores para comprar bebida, né? E é muito interessante aqui, só uma coisa que eu estava pensando também, eu nem vou me aprofundar muito disso, mas o Machado, um dos temas dele é a questão das máscaras. Inclusive, o professor Alfredo Bos tem um texto, eu não vou me lembrar o nome agora, acho que é Machado de Assis, o Enigma do Olhar, alguma coisa assim, tem um texto só sobre máscaras no Machado de Assis. E aí a gente tem a questão das máscaras na burguesia, né, que normalmente servem justamente para a gente maquiar mesmo, máscaras sociais, exatamente, em contraposição com a máscara da escravidão aqui, que é uma máscara física, que de fato era colocada nos escravos para eles não conseguirem beber, né, e aí eles andavam dessa forma aqui. Só uma coisa que eu estava pensando, mas não vou me aprofundar muito nisso. Nesse ponto, o Machado se assemelha e se distancia de Castro Alves, né? Por que ele se distanciaria? Eu não sei. Eu acho que ele se assemelha muito, porque tem a questão da... Ele denuncia a escravidão. Não sei se era sobre isso a sua pergunta, Diego. Qualquer coisa você me contextualiza aqui.
Mas, né, o Castro Alves, com a questão do navio negreiro, a denúncia, de certa forma, da escravidão, vão ser denúncias feitas de formas diferentes, né, digamos assim que o Castro Alves, ele é muito mais direto no poema, e aqui no Machado tem aquela questão da ironia machadiana que a gente vai ver melhor daqui a pouco, que mascara um pouco isso, mas não deixa de ser uma denúncia também. Junta-se a isso a ironia machadiana, que a Luísa disse. Pensei ser também muito interessante ele terminar esse parágrafo com não cuidemos de máscaras, exatamente, né? Parece que ele nos avisa que nesse texto as máscaras vão ser deixadas de lado, que a realidade será posta, exatamente, junto com a ironia machadiana. Mas não cuidemos mais de máscara, lembra o final de Martinha versus Lucrécia. Não falemos mais de Martinha, também, lembra bastante. Mas é exatamente isso, digamos assim, a gente vai deixar as máscaras de lado, a gente vai continuar falando da escravidão logo, mas vamos deixar as máscaras de lado, vamos falar do que realmente aconteceu. Certo? Bom, vamos ler mais um trechinho então. Aqui é ainda aqueles parágrafos iniciais em que ele está contextualizando a escravidão. E aqui a gente já vai poder ver, eu deixei alguns grifos, né, de trechos que eu acho muito essenciais, que a gente já vai ver aqui um pouquinho da ironia machadiana aqui, spoiler. Há meio século, os escravos fugiam com frequência. Eram muitos, e nem todos gostavam da escravidão. Ora só, né? Por que será? Sucedia ocasionalmente apanhar em pancada, e nem todos gostavam de apanhar pancada, não me diga, né? Grande parte era apenas repreendida. Havia alguém de casa que servia de padrinho, e o mesmo dono não era mau. Além disso, o sentimento da propriedade moderava a ação, porque dinheiro também dói. Essa ideia da propriedade, da dor, da falta do dinheiro vai aparecer muito aqui, como a gente vai ver mais pra frente, né? A fuga repetia-se, entretanto. Quem perdia um escravo por fuga dava algum dinheiro a quem lhe o levasse. Punha anúncios nas folhas públicas com os sinais do fugido, o nome, a roupa, o defeito físico, se o tinha, o bairro por onde andava e a quantia de gratificação. Quando não vinha a quantia, vinha a promessa: gratificar-se-á generosamente, ou receberá uma boa gratificação. Muitas vezes o anúncio trazia em cima ou ao lado uma vinheta, figura de preto, descalço, correndo, vara ao ombro e na ponta uma trouxa. Protestava-se com todo o rigor da lei contra quem o acoltasse, né, contra quem ajudasse esse escravo. Ora, pegar escravos fugidios era um ofício do tempo. Não seria nobre, mas por ser instrumento da força com que se mantém a lei e a propriedade, trazia esta outra nobreza implícita das ações reivindicadoras. Ninguém se metia em tal ofício por desfastio ou estudo. A pobreza, a necessidade de uma chega, a inaptidão para outros trabalhos, o acaso e alguma vez o gosto de servir também, ainda que por outra via, davam um impulso ao homem que se sentia bastante rijo para pôr ordem à desordem. Parece que esse último trecho, para quem já leu o conto conhece, que ele já está falando um pouquinho do Cândido Neves que virá à frente. Né? Então ele fala, não é que esses caçadores de escravos, digamos assim, eles não se metiam nesse trabalho, né, por desfastio. Era pela necessidade, realmente. Era pela pobreza, talvez pela inaptidão a outros trabalhos e também a questão do gosto de servir, né, ainda que por outra via. Parece que ele dá uma pitadinha do próprio Cândido Neves. E quem é o Cândido Neves, então? Ele finalmente vai entrar, né, depois de contextualizar tudo isso sobre a escravidão, né, falar dos instrumentos, falar dessa questão que havia, né, de pegar os escravos que fugiam para receber dinheiro. Ele vai apresentar finalmente o nosso protagonista. Cândido Neves, em família Candinho, é a pessoa a quem se liga a história de uma fuga. Cedeu à pobreza quando adquiriu o ofício de pegar escravos fugidos. Cedeu à pobreza. Né? Como ele já tinha falado anteriormente, que quem se metia nesse ofício justamente era devido à pobreza e à necessidade. Tinha um defeito grave esse homem. Não aguentava emprego nem ofício. Carecia de estabilidade. É o que ele chamava caiporismo. Começou por querer aprender tipografia, mas viu cedo que era preciso algum tempo para compor bem, e ainda assim talvez não ganhasse o bastante. Foi o que ele disse a si mesmo. O comércio chamou-lhe a atenção. Era carreira boa.
Com algum esforço, entrou de caixeiro para um armarinho. A obrigação, porém, de atender e servir a todos feria-o na corda do orgulho. E ao cabo de 5 ou 6 semanas, estava na rua por sua vontade. Fiel de cartório, contínuo de uma repartição anexa ao Ministério do Império, carteiro e outros empregos foram deixados pouco depois de obtidos. Então, um pouquinho do que eu disse, parece que ele já estava classificando o Cândido Neves lá. O Cândido é esse que cedeu à pobreza, ele não aguentava emprego. Por quê? Porque ele se sentia humilhado, de certa forma, em ter que servir alguém. Né? E quando a gente pensa no tema da escravidão, isso é de alguma forma contraditório aqui, né? Que a gente vai ter daqui a pouco, vai aparecer a escrava, enfim, que vai dar origem a toda a tristeza do conto, digamos assim. E os escravos, a gente sabe, eles não tinham esse poder de escolha, né? Eles, de não servir. Mas, enfim, deixemos isso para depois. Não falemos ainda dos escravos, vamos dar tempo ao tempo. Bom, então é dessa forma que ele apresenta o Cândido Neves. E aí, enfim, o Cândido Neves conhece a Clara, ele se casa com a Clara engravida, né? Ela, na verdade, antes de engravidar, a tia Mônica já vai morar com eles, então eles constituem esse núcleo familiar, né? E aí, enfim, a Clara engravida. Desde antes da Clara engravidar, o Cândido Neves não conseguia ter emprego fixo, e a tia Mônica sempre ficava atrás dele, né? Falando, não, você tem que ter emprego, tem que ter emprego. Até eu estava revendo as minhas anotações da graduação, a própria Simone, né, que foi minha professora, ela falava que a tia Mônica era uma espécie de Sancho Panza ali, né, o Sancho Panza, o personagem do Dom Quixote, que tinha esse vislumbre da razão, digamos assim, né, então era a voz da razão, justamente, porque o Cândido Neves e a Clara ficavam ali de brincadeirinha, falava que tudo ia dar certo, e a tia Mônica falava, vocês querem ter um filho? Vai ter que ter um emprego, né, não é fácil alimentar mais uma boca, e etc. E aí, enfim, a Clara engravida, e é quando o Cândido Neves vai entrar para esse mercado de caçador de escravos. E aí, o Machado, aqui nesse trecho, ele descreve então, né? Cândido Neves perdera já o ofício de entalhador, como abrir a mão de muitos, melhores ou piores. Então, já mais um emprego que ele não ficava. Pegar escravos fugidos trouxe-lhe um encanto novo. Não obrigava a estar longas horas sentado. Só exigia força, olho vivo, paciência, coragem e um pedaço de corda. Cândido Neves lia os anúncios, copiava-os, metia-os no bolso e saía a pesquisas. Então, justamente esses anúncios que o Machado já coloca ali serem muito frequentes na escravidão. Né? Um escravo fugia, o seu dono ia lá, escrevia um anúncio para deixar nas ruas, no jornal, e aí tinha essas pessoas que se achassem, né, ganhavam uma gratificação. Mas, né, ele entrou nesse mercado, e aí ele continua, mercado muito entre aspas, né, e aí ele continua. Um dia os lucros entraram a escassear. Os escravos fugidos não vinham já, como dantes, meter-se nas mãos de Cândido Neves. Havia mãos novas e hábeis. Como o negócio crescesse, mais de um desempregado pegou em si e numa corda, foi aos jornais, copiou anúncios e deitou-se a caçada. No próprio bairro havia mais de um competidor. Quer dizer que as dívidas de Cândido Neves começaram a subir sem aqueles pagamentos prontos ou quase prontos dos primeiros tempos. A vida fez-se difícil e dura, mais do que já era antes, né? Comia-se fiado e mal, comia-se tarde, o senhorio mandava pelos aluguéis, que ele também vivia de aluguel, e aí o senhor, então, o dono da casa, começava, né, logicamente, a pedir o dinheiro do aluguel que ele não estava pagando. E aqui tem uma questão muito interessante que a gente vai ver também, eu gosto de dar um spoiler, a gente vai ver um pouco nessa questão da pobreza crescente, né, principalmente em quarto de despejo, e aqui já tem um pouco dessa ideia, né, então o Cândido Neves começou bem, né, ele conseguia ali sobreviver, pelo menos com o dinheiro que ele tinha, ganhava desses escravos que ele encontrava, mas aí o negócio cresceu, os desempregados foram e acabaram fazendo disso um ofício para eles também, né, e aí ele já não tinha mais, ele teve uma certa competição e já não tinha mais tanto
não ganhou mais tanto dinheiro com isso, né, a partir de então. Bom, deixa eu ver se tem algum... Não, ok. Então, vamos continuando. Então, eles estavam ali, vivendo naquela pobreza crescente, não tinha mais tantos escravos para o Cândido pegar, até que a tia os convenceu de que se eles não conseguissem, se o Cândido Neves não conseguisse trabalho, a coitada da Clara e da tia Mônica já estavam ali costurando para fora, né, tentando ganhar um dinheiro de alguma forma, né, e a tia Mônica avisa, olha, se você não conseguir um emprego de verdade, eu acho melhor vocês levarem a criança à roda dos enjeitados, ou roda dos expostos, tem esse outro nome. Para quem não sabe, a roda dos expostos é isso aqui que está aparecendo na imagem. Então, o que ela é? Ela é, de fato, uma roda atrelada a uma parede, em que você tinha uma parte fechada e uma parte aberta, como a gente tem aqui nessa segunda imagem, né, que tem uma boneca no fundo, quer dizer, dentro, né, da roda, que justamente para a mãe, para o pai, colocar a criança ali e girar, porque ela entra dentro da casa, né, normalmente eram instituições de caridade ou conventos que tinham essa roda. E aí o que se queria era que você não visse, né, quem estava dentro e ia pegar o bebê, não visse a figura de quem estava dando o bebê, né, o pai, a mãe ou quem quer que seja que estava ali colocando o bebê. E aí a tia Mônica fala, então, que não haveria jeito, porque eles não tinham nem como alimentar a si próprios, né, imagina alimentar mais um bebê, e aí seria necessário, quando a criança nascesse, levá-la a essa roda e deixá-la lá para adoção, para cuidados de caridade, né, das irmãs, enfim, de onde eles deixassem. Certo? Opa, desculpa. O celular apitou aqui, mas... Enfim. E aí, o Cândido Neves meio que aceita isso, ele fala, ok, né, vou fazer o quê? Até que o filho nasce, então eles ficam extremamente tristes, porque o filho é desejado pelo casal, pela Clara e pelo Cândido. E aí o filho nasce, na noite seguinte o Cândido já promete à tia que vai levá-lo à roda dos enjeitados, mas aí meio que rola assim um remember, digamos assim, do Cândido com o seu ofício de pegar escravos. Porque aí nessa noite ele começa a rever as notas dos escravos fugidos e ele viu que ele tinha uma que ele ainda não tinha pego, que é a escrava Arminda, como a gente vai ver. Ele ainda não tinha conseguido pegá-la, então é como se esse anúncio ainda tivesse em aberto, ele ainda tinha esse vislumbre de ganhar dinheiro com essa mulher. Né? Era uma esperança, realmente. E aí é como está descrito aqui neste trecho. Ele estava lá sentado e reviu todas as suas notas de escravos fugidos. As gratificações, pela maior parte, eram promessas. Algumas traziam a soma escrita e escassa. Uma, porém, subia 100.000 réis. Tratava-se de uma mulata. Vinham indicações de gesto e de vestido. Cândido Neves andara a pesquisá-la sem melhor fortuna e abrir a mão do negócio. Imaginou que algum amante da escrava a houvesse recolhido. Agora, porém, a vista nova da quantia e a necessidade dela animaram Cândido Neves a fazer um grande esforço derradeiro. Então, ele vislumbra justamente essa esperança dessa escrava que ainda não tinha sido encontrada e, né, melhor para ele ainda, porque tinha subido, digamos assim, o preço dessa mulher, né, a 100.000 réis. Em que mais se baseavam as promessas desses senhores que não pagamento em dinheiro? Como ele descreve lá no início, normalmente era... Eles colocavam... Eu não sei se tem mais alguma outra forma de pagamento. Eles colocavam normalmente a quantidade, né, a quantia do dinheiro que ia ser pago, ou colocava, como a gente tem aqui... Ai, não sei se eu vou achar de novo. Mas, enfim, colocava aqui, ó, receberá uma boa gratificação. Eu não sei falar se tem alguma coisa além do dinheiro, ou eu realmente não sei falar. Eu acho que era dinheiro mesmo, né? Se alguém souber, enfim, temos alguns historiadores aqui, deixem sua contribuição, por favor. Que eu saiba, era dinheiro, realmente. Bom, continuando. O Cândido Neves sai, então, para levar esse filho, né, no dia seguinte, à roda dos enjeitados, ou à roda dos expostos, né, nomeiem como vocês quiserem, até que ele vê a Arminda, essa escrava fugida, na rua. E aí acontece o seguinte, né, vamos acompanhar as palavras do Machado.
Arminda, bradou o Cândido Neves, conforme a nomeava o anúncio. Arminda voltou-se sem cuidar malícia. Foi só quando ele, tendo tirado o pedaço de corda da algibeira, pegou dos braços da escrava que ela compreendeu e quis fugir. Era já impossível. Cândido Neves, com as mãos robustas, atava-lhe os pulsos e dizia que andasse. A escrava quis gritar, parece que chegou a soltar alguma voz mais alta que de costume, mas entendeu logo que ninguém viria libertá-la. Ao contrário, pediu então que a soltasse, pelo amor de Deus. Estou grávida, meu senhor, exclamou. Se vossa senhoria tem algum filho, peço-lhe por amor dele que me solte. Eu serei tua escrava, vou servi-lo pelo tempo que quiser. Me solte, meu senhor moço. Siga, repetiu Cândido Neves. Me solte, não quero. Não quero demoras, siga. Houve aqui luta, porque a escrava, gemendo, arrastava-se a si e ao filho. Né? Ela estava grávida. Quem passava ou estava à porta de uma loja compreendia o que era e naturalmente não acudia. Arminda ia alegando que o senhor era muito mau e provavelmente a castigaria com açoites, coisa que no estado em que ela estava seria pior de sentir. Com certeza ele lhe mandaria dar açoites. Você é que tem culpa. Quem lhe mandou fazer filhos e fugir depois? Perguntou Cândido Neves. Então aqui já começa a desenhar, para quem não sabe o fim ainda, né? A tristeza que a gente vai ver no final do conto. Né? Então ele encontra a Arminda, quando ele encontra a Arminda, ele deixa o próprio filho dele que ele estava deixando na roda dos enjeitados, né? Ele deixa ali, se não me engano, era tipo uma farmácia, né? Com um balconista, fala, peraí que eu já venho buscar, e foi pegar a Arminda para levar para o senhor dela. Né? E a Arminda estava grávida, então, como a gente viu. Aí ele chega, então, ao senhor. Aqui está a Fujona, disse Cândido Neves. É ela mesma. Meu senhor, anda, entra. Arminda caiu no corredor. Ali mesmo o senhor da escrava abriu a carteira e tirou os 100.000 réis de gratificação. Cândido Neves guardou as 2 notas de 50.000 réis, enquanto o senhor novamente dizia à escrava que entrasse. No chão, onde jazia, levado do medo e da dor, e após algum tempo de luta, a escrava abortou. O fruto de algum tempo entrou sem vida neste mundo, entre os gemidos da mãe e os gestos de desespero do dono. Cândido Neves viu todo esse espetáculo. Então é de uma crueldade, né? Eu sempre que eu leio eu fico até meio é a questão assim a gente sente alguma coisa, né? A gente sente essa náusea, digamos assim, com essa cena. Não tem como. Né? Então, ele pega a Arminda, ele leva para o senhor, ela estava grávida, e ela aborta ali mesmo, de nervoso, né? De ser pega, de novo. É complicado de ler, é muito complicado. Esse conto, ele precisa de um estômago, assim, pelo menos no meu caso, né? E o Cândido Neves vê todo esse espetáculo, né? Como o narrador descreve. E aí a gente tem, então, o final do conto. O pai recebeu o filho, ele foi lá, né, então, com essa espécie de farmácia, se não me engano, enfim, buscou o filho dele, com quem ele tinha deixado lá. Então ele recebeu o filho com a mesma fúria com que pegara a escrava Fujona de há pouco. Fúria diversa, naturalmente, fúria de amor. Agradeceu depressa e mal e saiu às carreiras, não para a roda dos enjeitados, mas para a casa de empréstimo com o filho e os 100.000 réis de gratificação. Então, né, ele foi lá, pegou a gratificação e foi para a casa dele. Simplesmente, né? Já não precisava, já tinha o dinheiro, não precisava mais deixar a criança na roda dos expostos. Tia Mônica, ouvida a explicação, perdoou a volta do pequeno, uma vez que trazia os 100.000 réis. Disse, é verdade, algumas palavras duras contra a escrava, por causa do aborto, além da fuga. Cândido Neves, beijando o filho entre lágrimas verdadeiras, abençoava a fuga e não se lhe dava do aborto. Nem todas as crianças vingam. Bateu-lhe o coração. E o conto acaba. Bom, alguém quer fazer algum comentário? Pausa para uma água depois desse soco no estômago. Já conheciam o conto?
Não sei quem acabou pegando para ler ou não, né? Mas como a Stephanie falou aqui nos comentários, é um conto complicado de ler. Mas a ordem social e humana nem sempre se alcança sem o grotesco e alguma vez o cruel. Acho que isso traduz a citação final, exato. Exato. E não só essa citação final, mas eu acho que essa frase, que eu até grifei, né, lá no slide anterior, da ordem social e humana que nem sempre se alcança sem o grotesco, ela parece que ela descreve um pouquinho também outra coisa que a gente vai ver já já, que é o humanitismo, né? Que, enfim, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Eu li durante a graduação, lemos em sala de aula, lembro até hoje que muita gente chorou, sim. Da primeira vez que eu li também foi, confesso que saiu uma lágrima, assim. Estudamos em sala com Vilas. Já quero ler esse conto, baixem. Como eu disse, né, facinho de achar em PDF. Disponibilizo depois o slide, sim. O uso bastante irônico de naturalmente, como em olhavam e naturalmente não acudiam, exato. Tipo, essa estrutura que ela já tá ali enraizada. Então, aquelas pessoas que viam o que o Armando, olha, eu vi Armando aqui em algum lugar ou eu tô ficando louca? Enfim, né, essas pessoas que viam o Cândido Neves ali tentando pegar a escrava, isso já estava tão enraizado quase que no dia a dia das pessoas, né, como o próprio narrador fala, que esse ofício começou a crescer, né, com o número de desemprego crescendo, cresceu também esse ofício de pegar escravos, então era algo natural, né, para os moradores, por isso que eles não acudiam, né, exatamente. A parte que ele fala com ela sobre a gravidez é algo que me incomoda muito, pois sabemos a realidade que muitas escravas engravidavam, muitas vezes por decorrência de estupros, exatamente. Exatamente. Sempre fico emocionada também. O nome Cândido parece também contradizer o caráter do personagem. De certa forma, né? Porque ele não tem... Ele é movido pela necessidade. Então, ele não tem, assim... A gente vai ver um pouquinho também sobre isso com o Robert Schwartz, mas ele não tem essa questão de realmente não fazer isso, pensar na lógica de, né, até na hora que a Arminda diz, pelo amor de Deus, se você tem um filho, me largue. E ele tinha um filho muito querido, né, esse filho foi desejado pelo casal e pela necessidade ele também estava tendo que abandonar o filho dele. Então ele não pensa nessa lógica, né, de se colocar, de ter uma certa empatia mesmo no lugar daquela mãe, né. Link do domínio público, obrigada, Pri. Essa palavra que ele utiliza, espetáculo, penso ser uma denúncia a como a escravidão e o sofrimento, tratada pela branquitude, como um espetáculo a se testemunhar e aplaudir, exatamente. Também pode ser lida muito dessa forma. E era institucionalizado, sim, essa prática era institucionalizada, sim, não é como a escravidão, enfim. Mais algum comentário? Não, ok. Bom, algumas considerações, então, que eu anotei aqui. A gente já falou um pouco, então, dessa questão dos nomes dos personagens, né, que demonstra essa branquitude versus da escravidão negra. A questão do Cândido Neves ser insubordinado ao trabalho, isso é uma coisa que me pega muito na leitura. Opa, gente, espera só um pouquinho aqui que o Meet pediu para eu colocar minha senha de novo aqui. Só um minutinho. Vamos lá. Não sei por que ele pediu isso agora, mas enfim. O que foi? Pronto, acho que agora foi. Pediu para eu fazer aqui, colocar a senha de novo. Enfim. Essa questão do trabalho, ela também me pega bastante nesse ponto, porque tem o pai contra a mãe, digamos assim, do título, ele traz a questão da branquitude versus a escravidão negra, traz também a questão da insubordinação ao trabalho, mas e a Arminda, que tem essa servidão sem escolha? Né? Então dá para a gente pensar nessa dualidade também. Tem a questão da luta interclasse, né? Do homem branco, homem livre, que aqui é branco e pobre, em contraposição à escrava negra.
E aí eu deixo essa questão. Há uma livre escolha do trabalho? A gente pode pensar um pouquinho sobre isso, principalmente daqui a pouco que a gente vai ler um pouco dos textos teóricos. E tem a questão, evidentemente, do Cândido versus Arminda, o filho branco versus o filho negro, né? Um deles vai ter que sofrer, digamos assim. E aí, nesse embate, tem uma vida que vale mais do que a outra? A gente se pergunta, né? E essa questão de ter uma vida que vale mais do que a outra é muito clichê falar de Machado, porque todo mundo sempre fala, é extremamente atual. E a gente, no contexto que a gente está, de pandemia, de tantas coisas acontecendo, até hoje a gente tem essa lógica aqui no Brasil. Parece que às vezes há vidas que valem mais do que as outras. Né? Eu penso sempre no caso, eu estava, né, preparando as aulas, já quando tinha acontecido o caso do menino Miguel, né, aquele caso horroroso do menino que caiu do prédio, porque a chefe, né, da casa, que era a chefe da mãe dele, da empregada, não podia cuidar 5 minutos dele ali. É quase que a gente tem quase não, né? A gente tem ainda essa questão de vidas que valem mais do que as outras. É muito cruel. E isso é um resquício da escravidão que a gente traz até hoje, né? Porque algumas pessoas estão lá fora, né? E às vezes tendo que trabalhar e outras pessoas não, né? Por que a vida dessas pessoas vale mais? Por que a vida do menino Miguel aparentemente valia menos que as unhas que a moça lá estava fazendo, né? Pelo que dizem, ela estava fazendo a unha. Mas enfim, são só alguns pensamentos que eu estava tendo quando eu li esse conto por conta desse contexto todo, né? Comentários aqui: a naturalização da escravidão e da condição de escravo foi uma das chaves culturais do colonizador e se perpetua até hoje na forma de racismo. Perfeito. Ele ganhou o direito de ser pai e o filho dele ganhou o direito de viver. A ela, por ser uma mulher negra escravizada, foi negado o direito de ser mãe e o de seu filho de nascer e viver. Exatamente. Me lembrei muito, lendo esse conto, do filme Quanto Vale ou É por Quilo. Ai, não conheço esse filme. Vou até procurar. Fiquei pensando que esse trabalho será extinto, pois a escravidão, ele faz referência a isso logo no início, a escravidão levou consigo ofícios e aparelhos, aí fica um vazio. Sim, o trabalho do Cândido, pelo que eu entendi, é isso que você está fazendo aqui, é uma questão da necessidade. Né? Ele, além dele não se dar em nenhum outro trabalho, ele precisava comer, né? Precisava de dinheiro para viver. E aí foi por isso que ele foi levado, então, a ser uma marionete também, de alguma forma, dessa ordem escravocrata, né? Esse filme se baseou nesse conto. Ah, legal. Sérgio Bianco. Eu vou pesquisar, eu realmente não conhecia. A inferiorização do Cândido que desaparece quando se vê diante de alguém que está em uma camada... Peraí, inferiorização do Cândido que desaparece quando se vê diante de alguém que está em uma camada abaixo da sua. Exatamente. Exatamente. Então, é a questão das classes sociais, né? Então, a gente tem um homem livre, branco, mesmo pobre, e aquela escrava abaixo dele, ele fecha os olhos, né? Pensando na estratificação social da época mesmo, uma vez que o homem vence a disputa e é o filho do homem quem sobrevive e não a mulher. Olha, leitura interessante, ler o conto de acordo com o patriarcado, a questão do patriarcado. Eu confesso que eu não conheço, eu não sou especialista em Machado, mas eu não conheço ninguém que traga essa leitura, mas é interessante pensar, né? Porque é o pai contra a mãe. Quem vence é o pai, não é a mãe. Então, talvez sim. Além de O Caso da Vara, que outros contos sobre escravidão, pobreza estão presentes no Machado? Os que eu lembro de cabeça é O Caso da Vara e O Pai contra a Mãe. Eu confesso que eu não lembro de outros assim. Mariana, outro conto que trata da escravidão, eu não lembro do Mariana. Vou até reler depois. Eu lembro muito do Caso da Vara, porque o Caso da Vara também eu estudei junto com O Pai contra a Mãe, lá nas minhas aulas de literatura brasileira da graduação. Mas, enfim, o que eu lembro realmente são os contos que trazem a questão das máscaras, da burguesia. O que ficou na minha cabeça mais mesmo é O Pai contra a Mãe. Bom,
Acho que sem mais comentários aqui. O espelho tem a escravidão como pano de fundo? Sim. Ele não vai tratar disso em primeiro plano, né? Mas ela aparece, de fato, como pano de fundo. A escravidão vai aparecer como pano de fundo de muitas obras, né? Do próprio Brás Cubas, né? Ela aparece, enfim, só não vai estar ali em primeiro plano, né? Sendo discutida, digamos assim, com mais força. Bom, Memorial de Aires tem abolição, sim. Eu acho que no Esaú e Jacó também tem a questão da abolição, ou eu estou confundindo? Eu acho que Esaú e Jacó também, se eu não me engano, que eu posso estar confundindo. Bom, vou virar o slide. E aí, eu vou trazer um pouquinho dos textos teóricos para a gente basear, então, essa leitura, né? E o primeiro que eu trago é esse texto que eu deixei para vocês, inclusive, no Drive, para quem tiver curiosidade, que é um texto essencial, eu acho, para conhecer Machado de Assis, que é o esquema de Machado de Assis do Antônio Cândido. E em uma das partes, né, ele divide o texto em várias partes, e em uma das partes ele vai falar justamente sobre essa crueldade, né, do homem como instrumento de outro homem. E aí eu coloquei aqui esse trecho, para a gente dar uma olhadinha. Bom, pessoalmente, o que mais me atrai nos seus livros é um outro tema, diferente destes que estava falando anteriormente. A transformação do homem em objeto do homem, que é uma das maldições ligadas à falta de liberdade verdadeira, econômica e espiritual. Que é a questão do Cândido Neves e que o próprio Machado já colocou no início, né? Então, por isso que eu coloquei lá livre escolha do trabalho e uma interrogação, porque tem a questão de que eles não têm essa liberdade verdadeira econômica, né? Digamos assim, eu estava até pensando, falei, bom, o Cândido Neves, ele não pode simplesmente virar e escolher, você agora um latifundiário. Não tem, né? Ele é pobre. As opções que ele tem são outras. Aliás, as quais ele não consegue se encaixar, digamos assim, né? Bom, enfim. Continuando aqui. Esse tema é um dos demônios familiares da sua obra, desde as formas atenuadas do simples egoísmo até os extremos do sadismo e da pilhagem monetária. A ele se liga a famosa teoria do humanitismo, elaborada por um dos seus personagens, o filósofo Joaquim Borba dos Santos, doido e, por isso mesmo, machadianamente lúcido. Se ninguém reconheceu, Joaquim Borba dos Santos é justamente Quincas Borba. Os críticos, sobretudo Barreto Filho, que melhor estudou o caso, interpretam o humanitismo como sátira ao positivismo e, em geral, ao naturalismo filosófico do século XIX, principalmente sob o aspecto da teoria darwiniana da luta pela vida com sobrevivência do mais apto. Mas, além disso, é notória uma conotação mais ampla que transcende a sátira e vê o homem como um ser devorador em cuja dinâmica a sobrevivência do mais forte é um episódio e um caso particular. Essa devoração geral e surda tende a transformar o homem em instrumento do homem. E sob este aspecto, a obra de Machado de Assis se articula, muito mais do que poderia parecer à primeira vista, com os conceitos de alienação e decorrente reificação da personalidade dominantes no pensamento e na crítica marxista de nossos dias, né? Bom, o ponto que eu queria chegar em algum momento dessa aula era justamente trazer o humanitismo. Que, para quem não se lembra, né, ela é uma sátira, né, quando nós professores de português, quando a gente dá aula, a gente tem que sempre, às vezes, reforçar isso, né, uma sátira, Machado é irônico, ele não estava falando seriamente sobre isso, ele não acreditava nisso, né, mas é justamente uma ironia ao que o Cândido aqui chama de naturalismo filosófico do século XIX, né? Então, retomando lá as aulas de literatura, né? Bem, assim, num contexto, num tipo de colégio, assim, né? Nessas aulas de colégio. A gente tem no século XIX esse florescer dessas ideias, que são ideias preconceituosas, de alguma forma. A gente tem a teoria darwiniana, né, o mais forte sobrevive, né, então a teoria de Darwin da biologia trazida para o meio social. A gente tem
se vocês se lembram, né, o cortiço, que é a filosofia do determinismo, né, o homem seria fruto do meio, da raça, do momento em que ele vive. Todas essas teorias, como o positivismo também, o Machado vai se apropriar disso para ironizá-las. E ele as ironiza a partir do... Eu não sei, tá pegando o livro? Bom, não sei, porque agora vai fazer a chamada de novo. Tá pegando o livro, exato. Que é o Quincas Borba. Que é esse filósofo louco e, portanto, machadianamente lúcido, que vai trazer, então, a teoria do humanitismo para o Quincas Borba, que é o que cai hoje no vestibular, né, quem tiver interessado aqui, e também no Memórias Póstumas de Brás Cubas. Comentários. O contexto da escravidão realça a construção de família monogâmica patriarcal. É o contraponto do negro sem família e desestruturado. A narrativa persiste. Exatamente, pensar nessa questão do patriarcado ainda, né? Ao vencer as batatas é um grande exemplo. Exatamente. É a frase do humanitismo, tirada aqui do Quincas Borba, que a gente já vai ver daqui a pouco. Mais algum comentário? Não? Pausa para água. Gente, se eu estiver falando muito rápido, é porque às vezes eu acelero mesmo. Então vocês me falem para eu dar uma segurada. Bom. Mais comentários. Vamos, então, ao vencedor as batatas, como alguém já nos disse aqui. Então, o Cândido vai justamente falar que o humanitismo é essa filosofia que vai trazer essa questão do homem sendo usado como objeto de outro homem, nessa teoria muito utilitarista, enfim, que está também no pai contra a mãe. Né? Então, o pai usa essa mãe para obter o dinheiro, né? E conseguir, assim, formar a família dele e cuidar do filho dele, né? Em detrimento dessa mãe que perde o filho. Mas, enfim, para quem não se lembra, aqui está o trechinho em que o Quincas Borba, defende o humanitismo. Então, ele diz ao Rubião, né? Tá lá ele e o Rubião, enfim, tomando um café, e o Quincas Borba vai começar a elucidar sua teoria. Não há morte. O encontro de duas expansões, ou a expansão de duas formas, pode determinar a supressão de uma delas, mas, rigorosamente, não há morte, há vida, porque a supressão de uma é a condição da sobrevivência da outra. Questão muito do que o Cândido trouxe da teoria do Darwin, né? Então, uma em detrimento da outra. O filho da escrava abortado, né? Para salvar o filho de Cândido Neves. E a destruição não atinge o princípio universal e comum. Daí o caráter conservador e benéfico da guerra. Supõe tu um campo de batatas e duas tribos famintas. As batatas apenas chegam para alimentar uma das tribos, que assim adquire forças para transpor a montanha e ir a outra vertente, onde há batatas em abundância. Mas se as duas tribos dividirem em paz as batatas do campo, não chegam a nutrir-se suficientemente e morrem de inanição. A paz, nesse caso, é a destruição. A guerra é a conservação. Uma das tribos extermina a outra e recolhe os despojos. Daí a alegria da vitória, os hinos, aclamações, recompensas públicas e todos os demais efeitos das suas ações bélicas. Se a guerra não fosse isso, tais demonstrações não chegariam a dar-se, pelo motivo real de que o homem só comemora e ama o que lhe é aprazível ou vantajoso, e pelo motivo racional de que nenhuma pessoa canoniza uma ação que virtualmente a destrói. Ao vencido, ódio ou compaixão. Ao vencedor, as batatas. E aí o Rubião questiona, mas a opinião do exterminado? E Quincas Borba responde, não há exterminado, desaparece o fenômeno. A substância é a mesma. Nunca viste ferver água? Hás de lembrar-te que as bolhas fazem-se e desfazem-se de contínuo, e tudo fica na mesma água. Os indivíduos são essas bolhas transitórias. Bem, a opinião da bolha não tem opinião. O vencido não tem opinião, né, digamos assim. O ciclo do livro entre Quincas, Rubião, os Palha, é a representação sobre a condição humana relacionada a interesse de ascensão através do outro, exatamente. Né? Esse ciclo, então, voltando aqui um pouquinho à obra do vestibular, do Quincas Borba,
A gente sabe que o Rubião, ele, né, fica rico, enfim, e os Palha, a Sofia e o Palha acabam traçando alguns planos para a Sofia seduzir o Rubião, para ela pegar o dinheiro dele, né? Tudo isso representa justamente esse humanitismo, né? É uma vida que vai, né, se perder para fazer a outra sobreviver, digamos assim. Né? Essa para mim, é um dos cernes do Quincas Borba e, evidentemente, do conto que a gente está tratando aqui do pai contra a mãe. Né? Acho que já ficou bem claro isso. O humanitismo está praticamente aplicado ali, né? Bom. E aí, a gente tem, então, o incrível texto do Roberto Schwartz. Já deixo aqui a minha propaganda gratuita, porque não vou receber nada, mas vocês vão receber muitos bons conhecimentos lendo esse texto, que está neste livro, inclusive, se eu não me engano, algum aluno tinha me falado que ia fazer LB4 também com a Simone por e-mail, se eu não é com a Simone, mas enfim, com outro professor. A Simone vai dar 2, enfim. E se vocês querem comprar dois livros bons para entender Machado e para usar na Literatura Brasileira 4, aí os estudantes de letras da USP, são esses dois, que é o Vencedor das Batatas, do Roberto Schwartz, eu vejo essas duas pronúncias, então eu não sei. E Um Mestre na Periferia do Capitalismo. Aproveitem que a Martins Fontes acho que ainda está com saldão, e a 34 vira e mexe está entrando em saldão, então aí 2 ótimos livros para a gente conhecer um pouco do Machado e, obviamente, né, um pouco do Brasil também. Então, esse texto, As Ideias Fora do Lugar, para quem não conhece, está nesse livro, O Vencedor das Batatas, é um texto essencial para entender o Brasil, não só a obra do Machado, né? E é nesse texto que o Schwartz vai falar sobre a questão do favor na sociedade brasileira. E aí eu tirei alguns trechinhos aqui para a gente dar uma olhada. Bom, ele diz que, esquematizando, pode-se dizer que a colonização produziu, com base no monopólio da terra, 3 classes de população: o latifundiário, o escravo e o homem livre, na verdade dependente. Essas 2 últimas classes são os que estão no conto, né, do pai contra a mãe, a Arminda, a escrava, e o Cândido Neves, esse homem livre, que na verdade não é tão livre assim. Ele é, na verdade, dependente, né? Nem proprietários, nem proletários, seu acesso à vida social e a seus bens depende materialmente do favor, indireto ou direto, de um grande. É o que acontece com o Cândido Neves, né? Para ele receber dinheiro, ele precisa desse favor, prestar esse favor ao grande dono de terras, né, e dono de escravos. E essa lógica do favor, como vai mostrar o Roberto Schwartz, ela está muito impregnada aqui na nossa ordem social mesmo, e como a gente vai ver mais para frente, spoiler dos próximos capítulos, ela vai aparecer de alguma forma também lá na Carolina Maria de Jesus, então num romance já no diário já da década de 50 para 60, certo? Bom, sem mais spoilers, né, das próximas aulas, cenas dos próximos capítulos. E aí, esse favor, ele diz que é um tratado de cumplicidade permanente, cumplicidade que a prática do favor tende a garantir. No momento da prestação e da contraprestação, particularmente no instante-chave de reconhecimento recíproco, a nenhuma das partes interessa denunciar a outra, tendo embora a todo instante os elementos necessários para fazê-lo. É a discussão que a gente estava tendo aqui do Cândido Neves com a Arminda, né? Ele tinha, de fato, esses elementos para salvá-la, digamos assim. Ela estava grávida, enfim. Mas ele não faz, porque ele está sendo cúmplice desse senhor de escravos, né? E é nessa cumplicidade que mora o favor, que nasce o favor. Terceiro trecho aqui. Lastreado pelo infinito de dureza e degradação que esconjurava, ou seja, a escravidão, de que as 2 partes beneficiam e timbram em diferenciar. Este reconhecimento é de uma conivência sem fundo, multiplicada ainda pela adoção do vocabulário burguês da igualdade, do mérito, do trabalho, da razão. Machado de Assis será mestre nesses meandros. Então, as 2 partes, né, o homem livre e pobre,
e o senhor de escravos, né, o Cândido Neves de um lado e o dono da Arminda, né, do outro lado, eles ambos vão se beneficiar, né? O dono de escravos vai ter a Arminda de volta, a sua escrava de volta, o outro vai ter o seu dinheiro. Então, para que a denúncia, né? E tá tudo atrelado a esse vocabulário que o homem livre se aproxima, apesar dele não ser um burguês, ele vai se apropriar desses vocabulários da igualdade, do mérito, né, do trabalho. E é nesse vocabulário que ele justifica as suas ações, como o Cândido Neves justifica as deles, né? Daquela frase final que ele diz, nem todas as crianças vingam, que é uma coisa extremamente cruel, ele querendo não quer tirar a culpa de si e colocar numa culpa como se fosse uma coisa natural, né? Não é toda criança que nasce, tem crianças que nascem mortas, ora, né? Então ele não se responsabiliza, quase em trava-línguas aqui, por esse ato, certo? E aqui só um trechinho de um mestre na periferia do capitalismo, na verdade eu acho que isso já ficou muito claro, mas só para escancarar, né? Que essas ideias humanitistas aqui do Quincas Borba, elas explicavam por fim o caráter necessário e legítimo da exploração colonial e de suas sequelas presentes. Então tudo isso, né, toda essa questão do pai contra a mãe, do favor, tudo isso está baseada na questão colonial, na exploração colonial, na exploração do escravo negro e das sequelas que a gente vai ver presentes até hoje, então, como eu disse, nas cenas dos próximos capítulos, lá ainda com a Carolina Maria de Jesus, em pleno século XX, né? E olha só, minha apresentação acabou. Temos um tempinho para conversa. E o que vocês acharam? Alguém tem algum outro comentário, uma dúvida? Podem ligar o microfone, fiquem à vontade. Eu leio muito, eu não consigo, o que eu falei, eu não consigo ler esse conto não pensando no nosso contexto atual também. Do que aconteceu lá com o Miguel, do que está acontecendo tudo agora. É um horror ser tão atual ainda, essa lógica da escravidão, da exploração, enfim. Deixa eu ver, aqui pediram mais uma coisa de novo para mim. Bom, vou parar a apresentação. Vocês me ouviram bem, gente? Deu para ver tudo direitinho? Sim? Ai, ótimo, porque aí qualquer coisa a gente já vai se preparando para as próximas aulas, né? O que acharam do pai contra a mãe? Sim, sim, sim. Ok. Nossa, eu tô perdida ainda nessa ferramenta, gente. Eu fui parar em outra tela agora. Cadê eu? Aqui, me achei. Perfeito. Ah, já temos mais coisas aqui. Neste livro do Robert Schwartz, há uma análise de vários livros do Machado ou só desse em específico? No Mestre na Periferia do Capitalismo, se eu não me engano, ele vai tratar o Brás Cubas, ou não, são vários. Não, tem o Quincas também. No geral, esse daqui, ele vai focar, o Mestre na Periferia do Capitalismo, ele vai focar um pouco mais no Memórias Póstumas de Brás Cubas. E ao Vencedor das Batatas, ele vai tratar, tem um capítulo, inclusive, sobre o José de Alencar, porque ele vai dar essa ideia do liberalismo no Brasil e das ideias desse liberalismo fora do lugar, aqui do Brasil. Depois ele entra em Alencar e depois ele entra nos primeiros romances do Machado, A Mão e a Luva, a Helena, Yaya Garcia. Então é como se esse daqui fossem as primeiras obras do Machado e essa daqui as obras que a gente considera as obras maduras, digamos assim. Certo?
Mas vale a pena ler os dois, viu? Eu recomendo. Sobre a atualidade, dessa sensação no início, quando o Machado fala no passado sobre a escravidão, parece real, o Machado falando para o futuro, ele fala, ele coloca os verbos no passado, a escravidão levou consigo, mas será que ela levou mesmo? Dá essa impressão, né? Realmente. É um conto incômodo, necessário e parece tão atual. Exatamente. Trecho do filme Quanto Vale ou é por Quilo, qual mostra os instrumentos de tortura utilizados contra os negros escravizados, com narração. Vocês querem ver? Se vocês quiserem ver, eu compartilho minha tela. Deixa eu ver as outras perguntas. Pensando no gênero, você acha que existe uma vantagem em ser um conto ao invés de um romance? Eu acho que sim. Eu não tenho muita propriedade para falar disso do Machado, mas dando a minha opinião pessoal aqui, eu acho que sim, porque eu acho que pelo conto ele coloca de forma muito clara essa questão da ironia também e da suspensão, né? O conto tem esse tamanho menor, então essa suspensão também dá esse horror, eu acho. Né? Eu acho que uma coisa que se fosse um romance, talvez o horror seria menor, digamos assim. Acho que podemos ver depois. Ixi, agora. Alguém faz uma votação. Bom, eu vou deixar o link aqui então, vocês veem depois, pode ser? A gente conversa mais um pouquinho. Salvem o link aí, até eu vou já abrir numa nova página para eu não perder. O conto vence pelo nocaute, realmente, lembrando o Cortázar. Exato. É o pensamento que vem à mente. Será que levou mesmo? Quando olhamos a realidade, fica claro que ficaram marcas estruturais presentes até hoje. Fica evidente, né? É evidente. Acho que isso faz com que o sentimento nauseante de incômodo seja tão forte, exato. Exatamente isso. Machado se faz tão atual no atual contexto, isso pode ser visto na venda de seu livro nos Estados Unidos. Sim, verdade, né? O Brás Cubas foi esgotado agora, né? E lembrando que o Brás Cubas traz também a questão do humanitismo daqui do Quincas Borba, vai trazer a questão da escravidão, né? Traz todos esses temas que são tratados muito fortemente na obra do Machado, né? Ficou repetitiva? Ah, eu também sou super repetitiva, então. A sociedade calada e indiferente diante das súplicas da Arminda é a mesma sociedade que se cala diante do genocídio negro nos dias atuais. Tudo normalizado, é um pesadelo, exatamente. Exatamente. Né? Eu nem sei mais o que falar, é isso. Perfeito. Essa questão do genocídio negro que a gente está vendo tantos manifestos dentro e fora do Brasil, ela é fruto dessa estrutura. Né? E essa normalização, né, era normalidade a palavra que a gente discutiu aqui há pouco, acho que era, né? Não, naturalidade, né? Essa naturalização de que quando a gente vê, às vezes, alguém na rua passando por uma situação extrema dessas, a gente naturaliza o nosso olhar, né? Assim como as pessoas lá que viam o Cândido pegando a Arminda naturalizavam os dela, né? Tem o filme inteiro no YouTube. Sim, ótimo. Já salvei aqui o meu link. Alguém mais, gente, quanto isso? Eu tentei trazer trechos porque eu já previa que a gente ia ter pessoas de contextos diversos, então eu não sei se talvez para quem é principalmente formado em letras, se ficou um pouco repetitivo essa questão do Machado, mas eu acho que é sempre bom a gente revisitar, né, porque como a gente está falando, é tão atual, e também para quem não conhecia, conhecer um pouco tanto do Machado, quanto do que as obras críticas, né, do que a crítica literária traz daí sobre esses temas também. Eu acho que é importante a gente conhecer, né? Sempre é bom rever. Ai, que bom. Muito obrigada, gente. Ninguém tem mais. Ainda sinto esses trechos roçando em meu corpo. Reflexões tão necessárias para essa nossa realidade. Assim. Esse conto vai ficar, viu? Pelo menos em mim, fica na cabeça. Fica muito, aliás, na cabeça. Ai, obrigada, gente. Muito bom a companhia de vocês.
um conceito chamado normose, a patologia da normalidade, que é bem legal de se ler e ouvir. Tem podcast. Normose. Eu vou até salvar essa palavra para eu pesquisar depois. Não conhecia, confesso que não conhecia. Interessante. Interessante. Essa coisa, né, da gente, de fato a gente naturaliza esse olhar, para a gente também não ter que, digamos assim, sofrer o tempo todo de ficar vendo tanto horror, né? Mas essa normalização pode ser muito perigosa mesmo. Bom, obrigada a todos. Alguém tem mais algum comentário? Alguma dúvida? Senão já deu até a hora aqui, pelo menos no meu já deu. Foi certinho, olha só. E eu com aquele medo de professora de falar demais, de não dar tempo, essas coisas, né? Quem é professor sabe, fica com esse medo de não dar tempo de nada. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Tô tentando ler aqui tudo para ver se tem alguma dúvida. Acho que aqui, infelizmente, na nossa sociedade, a mulher preta, negra, continua sendo preterida, inclusive no ambiente de trabalho, sim. Exatamente. Desde Machado, né? Ai, que tristeza se a gente começar a pensar nisso, né? Nada parece ter mudado efetivamente. Essa aula estará disponível? Sim. A aula, então, está gravando. Vou encerrar a gravação agora, que acho que a gente não vai ter mais nenhum comentário, nenhuma dúvida. Temos um comentário. Essa normalização está muito associada a essa questão ideológica de todos nos vermos em um lugar que, na verdade, não ocupamos, mas tomamos para nós, como se o discurso fosse nosso. Penso, exatamente. Ai, obrigada, Cheyenne, é isso? Não sei se eu pronunciei certo. Eu estava quase esquecendo. Tem alguma sugestão para quem não vai ter tempo de ler o livro da próxima aula? Eu vou trabalhar na próxima aula exatamente como eu trabalhei aqui, com trechos. E eu daria uma dica. Quem não assistiu ainda, Deus e o Diabo na Terra do Sol, assistam. Tem completo no YouTube. Ele não vai ser o foco da próxima aula, mas a gente vai falar um pouquinho sobre ele, a gente vai trazer o Angústia a partir dele, tá certo? Porque o Angústia é um livro realmente enorme, não vai dar tempo de ler de hoje para amanhã, que a próxima aula, aliás, é amanhã, lembrando. Então, ó, fica aí, 9h15 da noite, dá tempo de assistir Deus e o Diabo na Terra do Sol. É maravilhoso, eu adoro. E, enfim, fica a dica aí para vocês. Eu vou parar a gravação, então. Acho que não tem mais nenhum comentário. Deixa eu parar a gravação.